tudo bem? Olha, eu sou a Cláudia Ribeiro, jornalista, moro aqui em Lisboa com o meu marido Ricardo Ribeiro, também jornalista. Somos consultores imobiliários também aqui em Portugal, tá, gente? E olha, queria falar para vocês de uma entrevista que nós fizemos hoje com o advogado Flávio Martins Peron. Aí eles vão falar assim, a entrevista com o advogado é chata, blá, 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 blá. Não é chata pelo seguinte, gente. O Dr. Flávio é um velho conhecido nosso, foi um dos primeiros entrevistados que nós fizemos aí no Brasil, ele continua no Brasil, sobre nacionalidade portuguesa, e hoje ele vai falar sobre viver como aposentado em Portugal. Então, se você quiser saber tudo sobre o assunto, ele deu uma aula. Sem contar que ele é uma simpatia, né? A entrevista tá leve, descontraída e didática. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem aqui no Portugal Online Oficial e seguir a gente também no Instagram, @Portugal Online Oficial, mandar direct, fazer pergunta, o que quiser, tá bom? Fica aí com a entrevista que nós fizemos com o Dr. Flávio. Pode. Ó, a Emma dando um bom dia para você. Olha a barriga. Ó o barrigão, ó o barrigão. Ai, que linda, parabéns. Parabéns. Tá aqui. Ela não está ouvindo. Obrigada. Parabéns, tá linda. Obrigada. Obrigada. Saúde. Já está sentindo. Ai, que delícia. Obrigado. Que bom te ver, doutora. Valeu. Valeu. Bora lá, então. Eu estou aqui com o advogado Flávio Martins Peron, que, aliás, é o luso brasileiro. Prazer em receber, doutor Flávio. Vamos aí finalmente tirar dúvidas, muitas dúvidas, sobre o visto D7, né? E, se não me engano, o doutor Flávio foi o primeiro entrevistado nosso do Portugal Online, quando nós ainda estávamos no Brasil, lá no escritório da Avenida Paulista, em São Paulo. Não é isso, doutor? Tudo bem? É verdade. Tudo bem? Bom dia. Poxa, é um prazer enorme a gente poder retomar, né? Fazer uma nova entrevista, que foi isso mesmo. Acho que há uns 3 anos e meio a gente fez uma entrevista, né? A gente estava ainda, enfim, no início dos processos de visto e tudo mais. Então, hoje, com muito mais experiência, né? Com muito mais, enfim, vários processos de visto a gente encaminhou, e até hoje é um dos vistos mais assistidos aqui do nosso canal, enfim, deu uma repercussão muito legal. Então, quando vocês me convidaram novamente para essa entrevista, eu não pensei 2 vezes, falei, com certeza, vamos E embora. agora o escritório aí não para de crescer, né? Escritório novo, um monte de gente contratando profissionais do direito a toda hora. Parabéns. E com profissionais aqui também, Ah, sim, né? com profissionais aqui em Portugal. Mas olha, o amor, todo mundo quer saber sobre um assunto. Dinheiro. 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 Não é dinheiro. É o principal assunto, doutora. A gente abriu uma sessão de perguntas no Instagram, através das nossas redes sociais também. Mas esse assunto a gente vai deixar para depois. Eu separei, né, as perguntas que as pessoas fizeram. E quem fez essa pergunta, segura aí que a gente vai responder. Muitas delas também estão respondidas já ao longo da nossa entrevista, tá? Mas o assunto que mais todo mundo quer saber é o seguinte: dinheiro, quanto custa, imposto de renda. Vamos começar, doutor. Visto, o que é o visto D7 e para que ele é indicado? Só para aposentar? Legal. Isso, maravilha, né? Só complementando, realmente, as principais dúvidas é sobre, né, qual a quantidade de renda que a pessoa precisa ter para comprovar, como é que fica questões fiscais. A gente viu a quantidade de perguntas, então a gente vai responder isso. O visto D7, Cláudia, Ricardo e a todos que estão nos assistindo, é o visto para aposentados ou titulares de rendimentos. Ele é mais conhecido como visto de aposentado, né? Só que também serve para pessoas que possuem rendimentos, né? Então, ele é o visto indicado, né? Logicamente, para quem tem uma aposentadoria, uma pensão, ou aquela pessoa que tem uma renda, a gente costuma dizer que é aquela renda passiva, né? Que é uma renda que independe do trabalho, né? É uma renda de aluguel de imóveis, de aplicações financeiras, lucros de dividendos da empresa, enfim. Nós temos, inclusive, um cliente que ele é neto do Carlos Drummond de Andrade, e ele, enfim, faz todo o gerenciamento da carreira do avô, né? São 2 irmãos que, inclusive, já moram em Portugal,
Então, também, eles vivem da renda, né? Enfim, gerenciam a carreira e tudo mais. Também serve esse tipo de renda, né? Então, é aquela renda passiva, né? Então, para a pessoa que já tem uma vida financeira estabelecida aqui no Brasil, né? E está indo para Portugal para, enfim, para gozar a aposentadoria, né? Para aproveitar da renda que ela construiu aqui no Brasil. Então, esse é o visto D7 indicado para essas pessoas. E quais são os requisitos principais para a pessoa ter direito a esse tipo de visto, doutor? Isso. Eu costumo dizer, Cláudia, que são 3 requisitos principais, tá? Lógico, há diversos fatores que é necessário analisar para verificar se a pessoa tem ou não direito ao visto D7, mas esses 3 são, assim, fundamentais, essenciais, né? É esses que a gente precisa analisar. O primeiro deles, e o mais importante, é a questão da renda, né? Então, aqui a gente já começa a entrar no tema principal das pessoas, né? A questão da renda. Então, a pessoa, para ter direito ao visto D7, ela precisa comprovar que possui uma renda mensal, né, superior a um salário mínimo português. Hoje, né, nós estamos em 2021, o salário mínimo português é 665 euros, né? Aumentou 30 euros em relação ao ano passado. Então, 665 euros. Né? Hoje, com o euro quase a 6,5 aí, né, a cotação do euro, se convertendo para reais, aproximadamente uns 4 mil reais. Então, essa é a renda que a pessoa precisa ter, né, e comprovar uma renda mensal, né, superior a esse valor. Então, né, seja de aposentadoria, pensão, aluguel de imóveis, aplicações financeiras, a pessoa precisa comprovar que possui essa renda mensal. O principal documento para comprovar... Desculpa, Ricardo. Não, só um parênteses aqui, desculpe interromper, mas nessa questão aí do salário mínimo. Isso vale lembrar que o salário mínimo é para o, vamos dizer, o chefe da família, não é, doutor? Perfeito, perfeita colocação, Ricardo, exatamente. Se a pessoa, a gente vai, né, pode falar isso mais para frente, mas já que você entrou nesse assunto, se o requerente principal, né, a pessoa que tem a renda principal da família, digamos que é o marido, né? E aí ele quer levar a esposa e ele tem 2 filhos menores para levar. Então, soma-se a essa renda, né? Mais 50% do salário mínimo português para o cônjuge, né? Para o maior de idade, familiar maior de idade, e mais 30% para cada familiar que seja menor de idade, né? Filhos menores e tudo mais. Então, 50% para cada familiar maior de idade e 30% para cada familiar menor de idade, né? Então, voltando lá aos requisitos principais, esse é o primeiro e o principal, né? Comprovação da renda mensal superior a um salário mínimo português, e se tiver outros familiares, soma-se esses valores. Deixa eu só fazer um parênteses aí para a gente voltar lá, doutor. Aí eu fiz uma simulação aqui para as pessoas. Hoje o salário, 665 mais 50% da mulher, um casal, então, precisaria de 997,50 euros por mês de comprovação de renda. Aí depois vem mais 30 dos filhos. Essa renda toda é somada, confere? Perfeitamente. É exatamente essa conta que deve fazer. Se for só um casal, é 150% do salário mínimo, né? E aí, justamente, você já até fez o cálculo para facilitar, 900 e poucos euros, quase 1.000 euros ali para um casal com a comprovação da renda, né? Então, é exatamente essa conta que deve fazer. Então, esse é o requisito principal, tá? Né? Essa é a questão da renda. Se a pessoa é um aposentado, né? Poxa, que possui uma renda ali de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, né? Ela pode já solicitar o visto para ela e reagrupar o cônjuge e tudo mais. É exatamente isso. O segundo requisito, Cláudia e Ricardo, é a questão da disponibilidade de recursos em Portugal. Esse é um item, inclusive, que ele é bem... Enfim, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. É polêmico. É polêmico, Porque, assim, dependendo da época, essa necessidade, essa obrigatoriedade, ela altera. Então, assim, depende muito do entendimento do diretor do CEF, e o diretor, de vez em quando, muda. Então, cada pessoa tem uma interpretação da lei, né? Então, mas o atual diretor do CEF, ele entende que... porque na letra da lei fala que precisa ter disponibilidade de recursos em Portugal.
Então, esse diretor atual, ele entende que essa disponibilidade é a pessoa ter uma conta aberta num banco português e depositado o equivalente a 1 ano de salário mínimo português, né? Então, 1 ano se for só uma pessoa, não é? Porque tem o salário é um mínimo ano vezes todos da família. vezes todos da família. Aquela soma, ela também altera nesse requisito. Então, se for, né, uma pessoa, um casal, por exemplo, é 1 ano de 150% do salário mínimo, né? Que é aquele 12 vezes, né? 12 meses vezes 900 e pouco, né, Cláudia? Que você fez a conta aí. 11.970 euros para o casal. É a renda que ele precisa ter aqui em Portugal para o governo português falar, opa, aqui eles conseguem se manter. É isso. A lógica de Portugal a pessoa precisa comprovar que já tem 1 ano, né, assim, seguro já, né, digamos assim, tá seguro que pelo menos 1 ano ela vai conseguir se manter em Portugal. Então, já tem uma conta aberta em Portugal e depositado ali aqueles valores, né? Então, exato. Conta aí. Ele tem que abrir conta. Ele pode abrir, tá? O nosso escritório, inclusive, auxilia no processo de abertura de conta, tá? A nossa indicação, eu não sei se aqui eu posso falar, mas, enfim, acredito que você... Enfim, eu não recebo nada de nenhum banco, não sou patrocinado por nenhum banco português, mas eu tenho conta no Banco Milênio e eu indico para os nossos clientes, né? É o maior banco privado de Portugal. E o Banco Milênio, ele possui algumas representações aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, é tranquilo para abrir conta e tudo mais. Nós temos um relacionamento muito bom com o pessoal do banco aqui em São Paulo e no Rio, tá? Então, mas enfim, pode ser outros bancos, tem Caixa Geral do Depósito, tem Banco Atlântico, enfim, tem vários bancos, né? Eu entrei e falei assim, olha, doutor, vai eu e o meu marido aposentado, nós vamos lá, eu quero dar entrada no visto D7. O que ele tem que fazer primeiro? Qual que é a sequência? Isso. Então, né, a gente falou de 2 requisitos principais, né? Depois só para fechar isso. Depois a gente continua falando isso. Só para fechar os requisitos, Cláudia, né? Para a gente já fechar esse tema, o terceiro requisito é a comprovação de alojamento em Portugal. Né? Então, a pessoa precisa comprovar que já possui um imóvel em Portugal ou uma carta convite, enfim. O ideal é a pessoa ter um contrato de aluguel. Né? Então, inclusive, né, a pessoa precisa entrar em contato com algum, né, corretor de imóveis e tal, e já alugar um imóvel. Esse é o ideal, tá? Lógico, para aquelas pessoas... Parou. Corretor de imóvel somos nós. Pode parar agora, doutor. Tem que entrar Mas é isso que eu vou falar. Com algum consultor de imóveis, não. Tem que entrar em contato com o Ricardo e o Ricardo... Mas é isso que eu ia falar. Aqui, pô. É exatamente isso que eu vou falar, né? Vocês são... Tá gravando ainda? Tá. Exatamente isso. É isso que eu ia falar. Concorda com os comentários dos haters. Pode falar, mano. Para quem não sabe, né, a Cláudia e o Ricardo aí estão, atuando já tem algum tempo nessa parte imobiliária em Portugal. Então, logicamente, entre em contato, né? Vocês já conhecem o Ricardo e a Cláudia, vai ficar muito mais fácil. Você, né, Ricardo e a Cláudia já conhecem Portugal muito bem, então vão conseguir. E aí, o legal é o seguinte, Ricardo e Cláudia, a pessoa, enfim, é muito melhor ela entrar em contato com uma pessoa que mora em Portugal e tem conhecimento sobre o mercado imobiliário do que pesquisar em sites, imóveis qualquer, porque a pessoa vai já indicar, sabe? Ainda mais, né, uma pessoa que você consiga ligar, falar, olha, qual a região boa para morar, né? Onde que eu posso matricular meus filhos, por exemplo, um lugar seguro, próximo de metrô, né? Então, isso é muito importante e aí, enfim, contar com o auxílio de vocês, né? Então, esses são os 3 requisitos principais, tá bom? Né, comprovação da renda, disponibilidade de recursos em Portugal e a comprovação de alojamento em Portugal,
tá? Então... Combinado, hein? Isso nem Isso foi... nem foi combinado, viu, gente? Mas é verdade, a gente pode arrumar, e tudo que o doutor Flávio estava falando, que nem foi combinado, a gente pode arrumar esse imóvel porque nós somos os olhos de quem está aí no Brasil, né? Deixa eu, A só, gente sabe. deixa eu só fazer um merchandising aqui. Aproveita, né? Vou aproveitar agora. Já que jogou a bola na área, né, doutora? Eu vou chutar para o gol. Claro. Então, ontem nós fechamos um apartamento em Cascais para um cliente brasileiro que vai se mudar para cá, ainda está no Brasil por causa da pandemia, da proibição dos voos, etc. Mas qual foi o tipo de serviço que nós fizemos para essa família brasileira? Óbvio, o primeiro passo é escolher o imóvel através da consulta. Olha, o que vocês acham da região tal? Olha, essas são as fotos. Aí o que nós fizemos? Nós fomos até esses imóveis em Cascais. Olha a diferença entre você ver um vídeo na internet e uma fotografia. Nós fomos. Olha, realmente, essa parede aqui é de tijolo, tem água quente, está tudo conservado. E o mais importante, nós saímos do imóvel e fizemos uma gravação do vídeo da região. Então, assim, olha onde fica a tua nova casa. Fica nesse bairro, tem zonas comerciais, tem estacionamento, não tem estacionamento, tal. Mas tem uma coisa é? super importante que nós fizemos também. E agora, eu vou vender o peixe aqui, Isso, porque eu vou vender mesmo. vende. É isso aí. Aqui a gente não vai cortar nada. O doutor Flávio entende, a gente se ajuda. É isso mesmo, gente, sem falsidade. Aí, o que acontece, doutor Flávio? Essa pessoa ela estava propensa a arrendar um outro imóvel, mas, de repente, com a nossa consultoria, a gente mostrou os dois tipos de imóvel, e ela acabou arrendando porque o que ela via no site não era exatamente aquilo que ela pensava. Exato. Então, gente, só para fazer uma aspas aqui na conversa a gente ajuda vocês, tá bom? E detalhe, a gente vai cuidar de tudo para essa família, desde a compra dos móveis, a gente vai comprar os móveis para ela, até a compra do supermercado, instalar água, luz, gás, internet. Adoro, eu vou lá no a faxina, aquela faxina antes da mudança, pré-mudança, sabe? Compra. Ou seja, a família vai chegar aqui, até no aeroporto nós vamos buscá-los. Olha, aqui está a sua chave, a geladeira já está cheia, ok. Aproveite, esse é o nosso trabalho. Voltando para a aposentadoria. Fizemos o nosso merchan. E só para complementar, vocês passaram por esse processo, né? Vocês se mudaram para Portugal há 3 anos e meio, enfim, 4 anos atrás. Então, vocês sentiram na pele as necessidades de um brasileiro que migra para Portugal. Então, vocês já sabem exatamente as dificuldades e o que a pessoa precisa e podem ajudar nesses pontos cruciais, né? Então, isso é perfeito. Sofremos um pouco sem ter alguém que pudesse fazer isso para a gente. Sofremos mesmo. A gente chegou aqui, não tinha lugar para morar, e aí foi uma correria dos infernos, foi difícil. É sério. Não, com certeza, faz total sentido. Perfeito. E a gente fala que nós somos os olhos do brasileiro aqui, entendeu? Voltando para a aposentadoria. Falou de abrir a conta, depositou esse valor necessário. Eu preciso depositar tudo isso? Então, doutor? depende do que o diretor do CEF, depende de cada diretor. Tá, mas hoje, por exemplo, eu preciso depositar tudo isso? Atualmente eles estão sim cobrando, tá? Então, assim, lógico, no caso de um aposentado, por exemplo, o governo português entende, ele tem uma segurança, né? Dificilmente o aposentado vai parar de receber aposentadoria, né? Já, por exemplo, se o cara apresenta uma renda de aluguel de imóveis, o cara pode perder esse aluguel de imóveis, né? Pode rescindir o contrato. Então, por isso que, dependendo do caso, o valor disponível em Portugal, ele tem um valor maior. Então, no caso do aposentado, logicamente, fala, não, o cara não tem o valor completo. Mas, poxa, consegue colocar ali 50%, 60% do valor depositado? Ok, tá, né? Assim, não é o que mais, né? O requisito principal é a renda. A disponibilidade do recurso em Portugal se a pessoa tiver condição, aumenta muito as chances de concessão do visto, né? E pode até acelerar o processo.
Então é super recomendado a pessoa abrir uma conta e depositar esses valores. Até porque, quando a pessoa se mudar para Portugal, ela vai precisar desse, né, desse Não, mas para fazer as coisas, né? nós, por exemplo, nós não depositamos, o nosso é o D7. Nós não depositamos o dinheiro vezes de 3 pessoas vezes 12. Na época, não. Na época, nós... Não, há 3 anos e meio atrás, o processo era totalmente diferente, assim, totalmente diferente. Mas, teoricamente, era exigido isso, de ter os recursos disponíveis. Já tinha na lei, mas eles não exigiam. Aí passou a exigir. Nós não depositamos e o nosso visto saiu na boa também, não teve problema algum, tanto aí no consulado como também aqui no CEF, aqui, e por isso que essa é uma questão polêmica, não é? Porque muita gente fala, tem que depositar, tem que depositar. Agora aí outros falam, não tem que depositar. Nós não depositamos, só que é de acordo com a interpretação. Né? Exatamente. Um ponto muito importante mesmo, que eu não sei até hoje. Agora você vai me explicar, por favor, como fica a questão fiscal e tributária. Se a questão da disponibilidade do recurso em Portugal é polêmica, essa questão tributária, então, isso daí... daria uma entrevista de 4 horas a 5 horas só falando disso. Mas, assim, eu vou tentar aqui resumir, né? De uma maneira geral, né, Cláudia e Ricardo. A legislação brasileira determina que o cidadão brasileiro que reside fora do Brasil por mais de 1 ano, ele é obrigado a comunicar a saída definitiva dele na Receita Federal e migrar o domicílio fiscal dele para esse país de destino, tá? Então, 1 ano, né, fora do... ou ele pode sair já, né, ele já, quando ele solicitar o visto e fosse mudar, ele já fazer a comunicação, ou depois de 1 ano, tá? Tem uma regrinha lá, depois de 1 ano, ele pode fazer essa migração do domicílio fiscal. Aí muita gente pergunta, tá bom, mas e aí como é que fica a minha questão fiscal? Se eu fazer a comunicação de saída definitiva e migrar para Portugal, como é que fica os meus impostos, a minha declaração? Então, resumindo, a pessoa que é aposentado tem uma tabela, tá? A gente tem, né, teria que fazer uma análise de caso a caso, mas assim, tem uma tabela, por exemplo, o aposentado, quando ele é não residente no Brasil, essa tabela é de 25% do imposto de renda, né? Então, se a pessoa é aposentada no Brasil, faz a comunicação de saída definitiva, e migra o domicílio fiscal para Portugal, ela para de pagar aquela tributação que ela pagava no Brasil e passa a pagar 25% no Brasil ainda, que é a tributação de não residente, tá? Se for de aluguel de imóveis, é outra tributação, tem 15%. Se for de aplicações financeiras, é outra tributação. Então, tem uma tabela e tem que ser analisado caso a caso. Se a pessoa tem empresa no Brasil, por exemplo, né, e é lucros e dividendos, é isento no Brasil. Ela continua isento. Então, via de regra é isso, tá? 25% ela passa a pagar no Brasil. Então, vamos usar um exemplo prático. Eu vim para cá com o visto D7 e recebo, por exemplo, rendimentos de aluguel aí. Tá. Eu tenho que fazer a saída definitiva daí, mas como que eu faço se eu estou recebendo aluguel aí? A gente tem que separar as coisas de assim, ó, o que é renda, né, e o que é domicílio fiscal. Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, você imagina, né, da Ambev, né, sócio da Ambev, da 3G Capital. Você imagina a quantidade de países que esse homem tem negócios e tem renda, né? Deve ter renda no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa inteira, na Austrália, no Canadá, enfim, na Suíça. Ele tem negócios no mundo inteiro. Então, ele tem renda de negócios no mundo inteiro, né? Só que o domicílio fiscal dele, ele tem que optar por onde que é onde ele passa a residir a maior parte do tempo, né? Então, tem que ser feito uma... Por isso que eu digo que é meio complexo, porque tem que ser feita uma análise de caso para caso.
É porque a gente tem que olhar a legislação do país que a pessoa morava, no caso no Brasil, e o país de destino, né? Mas, poxa, eu tenho, por exemplo, alguns outros clientes que, além disso, o cara tem uma conta na Suíça, né, que é paraíso fiscal, e depositado alguns valores lá de investimento. Então, tem que ser analisado onde a pessoa tem renda, onde é que compensa a pessoa fazer o domicílio fiscal, enfim. Mas, de uma maneira geral, só para a gente, né, assim, vamos tentar pegar um caso mais simples, que é o aposentado brasileiro, que só tem aqui aposentadoria no Brasil e vai se mudar para Portugal. Então, ele só tem renda nesses dois países, né, para a gente não complicar muito. Isso. Via de regra, ele precisa fazer isso. Faz a comunicação de saída definitiva no Brasil, migra o domicílio fiscal dele para Portugal, né? Fazendo isso, ele tem um benefício, tá? Migrar o domicílio fiscal para ele dá um benefício que ele pode se beneficiar do regime de residente não habitual em Portugal, que é um regime tributário vantajoso para quem migra o domicílio fiscal para Portugal, né? Tem duas vantagens principais de solicitar o RNH. Uma é evitar a bitributação, né? Ou seja, todos os impostos que a pessoa paga no Brasil e transfere para Portugal, ela não será bitributada, não será tributada novamente, porque há um acordo entre Brasil e Portugal de não bitributação. A outra vantagem é da renda que a pessoa possa vir a ter em Portugal. Digamos que a pessoa compre um imóvel em Portugal, aí com vocês, né? E bota esse imóvel para alugar, né? Então, a pessoa vai passar a ter uma renda em Portugal. Então, solicitando o RNH a Portugal, o regime de residente não habitual, ela fica limitada a um teto de 20% de imposto de renda. Então, ela nunca vai passar desse teto de 20% de imposto de renda. Já um português, em alguns casos, ele pode pagar 40%, 45%. Né? Então, olha, a gente vai aceitar uma indicação tua, doutor, para entrevistar um especialista na questão fiscal. Depois aí a gente faz uma entrevista de 5 dias aqui. Perfeito. O assunto é chatinho, mas ele é necessário, porque é cheio de coisas. Tem a legislação do Brasil, tem a legislação aqui, então necessário, eu tenho certeza que vai ter audiência. Sim, vai. Olha, doutor... Pergunta, vocês aí, vocês gostariam de ter uma entrevista com alguém sobre a questão fiscal tributária? Coloquem aqui nos comentários. Isso. Olha, falando em comentários, nós fizemos uma sessão de perguntas no Instagram, e aqui tem, por exemplo, uma do senhor Lourenço Maduro. Com a pandemia, como está a aplicação para o visto D7? E ele continua, posso adquirir o visto D7 com domicílio fiscal no Brasil? Respondendo a primeira, hoje, né? Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021, a data que a gente está fazendo essa entrevista, correto? Uhum. Então, assim, hoje, na data da entrevista, o consulado suspendeu a emissão, né, a recepção e a tramitação de novos pedidos de visto. O que foi protocolado antes disso continua normalmente. Né? Então, o que o consulado fez? Recentemente, inclusive, Ricardo, eu vi um vídeo seu no seu Instagram, em algum lugar das suas redes, que Portugal suspendeu os voos do Brasil para Portugal, correto? Correto. Então está suspenso, só é possível voo de questões humanitárias, né? E para quem é cidadão português ou quem tem uma autorização de residência, né, e está aqui no Brasil e precisa retornar para Portugal e vice-versa. Uhum. O consulado suspendeu a recepção e tramitação de novos pedidos de vistos enquanto estiver suspensos os voos. Tá? Então, quando abrir os voos para Portugal, vocês saibam que vai abrir novos pedidos de visto no consulado. Tá? Então, atualmente estão suspensas as emissões de vistos, tá bom? Lógico, aí a pessoa me pergunta, poxa, mas eu posso já dar entrada no pedido? Olha, você já pode. Se você for fazer por uma assessoria, lógico, tem uma série de documentação que você precisa reunir, tem diversos fatores que você precisa ir fazendo que você já pode ir adiantando, que assim que o consulado abrir, você já protocola o seu pedido de visto, tá? Mas atualmente
até dia 14 de fevereiro estão suspensos as tramitações de visto. Dia 14 de fevereiro, Portugal vai analisar e ver se a situação pandêmica melhorou ou não. Então, ou pode prorrogar a suspensão ou pode abrir, né? Tá, e aí, não, só a segunda pergunta dele, do Lourenço, é se pode adquirir o D7 e continuar com domicílio fiscal no Brasil. Acho que o senhor acabou de responder aí que tem 1 ano para fazer isso, não é? Exatamente. E aí, essa questão, assim, Ricardo, Cláudio, a gente conhece algumas pessoas, brasileiros, que moram em Portugal, que até, né, assim, moram em Portugal já há bastante tempo e ainda não migraram um domicílio fiscal. Então, assim, é igual a questão do imposto de renda. Todo mundo sabe que tem que declarar toda a renda, mas né, nem todo mundo declara tudo, porque, enfim, tem questões fiscais, aí faz uma jogada, coloca alguma coisa no nome do filho. Então, assim, a legislação brasileira determina que a pessoa migre o domicílio fiscal, mas todo mundo faz? Não, nem todo mundo. Aí tem as vantagens, os benefícios, o que a pessoa pode se beneficiar ou não. Por isso que tem que ser feita uma análise de caso para caso, né? Entendi. Uma outra questão que eu ia perguntar. Uma coisa importante, em algum momento o titular do visto vai ter direito à nacionalidade portuguesa? O visto D7. Visto Né? D7? Sim, que bacana, boa pergunta. Eu vou aqui só voltar um pouquinho e explicar assim, ó. O visto, ele possui 2 fases principais. A primeira é a fase no Brasil, que a pessoa vai reunir toda a documentação, né, montar a pasta e protocolar o pedido de visto no consulado ou na empresa terceirizada, tá? Aqui também está uma polêmica, né? O consulado terceirizou o processamento de visto para uma empresa terceirizada. Então, a pessoa vai protocolar o pedido de visto e o pedido de visto demora aproximadamente 90 dias para ser concedido no Brasil. É uma média de prazo, 90 dias, né? Assim que o visto for concedido no Brasil, ele será colado no passaporte e terá validade de 120 dias. Esses 120 dias é o prazo que a pessoa precisa, né, tem para entrar em Portugal e aí solicitar a autorização de residência no CEF, né, que é o órgão de Portugal responsável pela autorização de residência. Essa autorização de residência que é emitida pelo CEF, atualmente ela tem validade de 2 anos, a primeira emissão, e depois você renova mais uma vez por mais 3 anos, né? Então, primeira autorização de residência 2 anos e depois por mais 3 anos. Após o 5º ano residindo em Portugal, e aí agora respondendo exatamente a sua pergunta, sim, 5 anos residindo legalmente em Portugal, dentro de um período de 15 anos, tá? É importante dizer isso. Então, é 5 anos de residência dentro de um período de 15 anos. Então, digamos que a pessoa residiu 3 anos, por algum motivo precisou voltar para o Brasil, depois, se ela voltar e cumprir mais os 2 anos, ela tem direito ainda à nacionalidade portuguesa, tá? 5 anos de residência dentro dos 15 anos, ela tem sim direito, aí sim ela adquire a nacionalidade portuguesa, vira um cidadão português, aí pode morar em qualquer outro país da Europa, né? Da União Europeia, desculpa. Entendi. E aí muita gente confunde, ainda tem gente que confunde o visto D7 com o Golden Visa, né? Que tudo envolve dinheiro, né? Você tem que ter renda. São coisas diferentes, né, doutor? Sim. Quando uma pessoa chega até mim, a gente tem muitos pedidos aqui de pessoas querendo saber sobre o Golden Visa também, né? Aí a primeira coisa quando eu ligo para a pessoa, né, ou a pessoa me liga, Flávio, quero saber sobre o Golden Visa. A primeira pergunta que eu faço, e que ela é crucial para saber se é o visto D7 ou o Golden Visa que ela pode ir, você de fato pretende residir em Portugal? Você tem disponibilidade para residir em Portugal? Ou você só quer investir em Portugal para depois adquirir a nacionalidade portuguesa? Se a resposta for sim, eu quero morar em Portugal, eu pretendo morar em Portugal, eu falo, olha, talvez o Golden Visa não seja um indicado para você nesse momento. Você já pensou no visto D7? Porque se a pessoa tem condições de adquirir o Golden Visa, que é um investimento alto, ela tem condições, na maioria das vezes, de solicitar o visto D7. Então, o processo ele é mais rápido, né, digamos assim, e mais econômico, né? É bem mais econômico você solicitar o visto D7. Nada impede você viajar, depois que você adquirir o visto D7, adquirir um imóvel superior a 500 mil euros, né, que é um dos requisitos para solicitar o Golden Visa. Você liga, depois você está regularizado em Portugal, você liga lá para o Ricardo e para a Cláudia, opa, agora chegou a hora, eu estou aqui num aluguel, mas agora eu quero comprar um imóvel.
um ou mais imóveis que o valor seja superior a 500 mil euros, tá? Então, essa é a grande diferença. Por quê? O Golden Visa, para você conseguir renovar ele, você precisa comprovar que permaneceu só 7 dias ao ano em Portugal, né? Só 7 dias você precisa passar ao ano em Portugal para ter direito ao Golden Visa. Já o visto D7, você precisa passar pelo menos 4 meses de forma intercaladas, né, em Portugal, né? Então, essa é a grande diferença. Por isso que a pergunta é, se a pessoa for residir, o visto D7 talvez possa ser, né, pode ser mais interessante, tá? Então, essa é a grande diferença. Muito mais barato, né? Muito mais barato. Vai te dar todas as vantagens e todos os benefícios do Golden Visa, o visto D7 também vai te dar os mesmos talvez vantagens. Não tanto utilizar o sistema em outros países, não é? Em outros países europeus, talvez não tanto, mas para quem está focado em Portugal, D7 resolve bem, não é? Quanto Perfeitamente. tempo, doutor, entre eu solicitar o visto e falar assim, demora para sair esse processo, para poder me mudar para Portugal? A fase no Brasil, né, ela demora aproximadamente 90 dias, né, 3 meses, até, né, o protocolo do pedido do visto até o consulado analisar, uma média, né? Lógico, a gente já teve processos aqui que saiu em 13 dias, mas isso é uma exceção. A média, né, o normal é de 60 a 90 dias você ter o seu visto concedido, tá? E aí, o visto concedido, o visto vai ser colado no seu passaporte, né? E tem validade de 120 dias, né? 4 meses aproximadamente para você ir para Portugal e fazer a entrevista no CEF, né? Então, eu costumo dizer, Cláudia, assim, ó, a pessoa iniciar o processo de visto de 6 a 8 meses antes da previsão de viagem, sabe? Né? Então, poxa, a pessoa... É interessante. Né? Digamos, a pessoa pretende ir em agosto para Portugal, que o ano letivo começa em setembro. Então, digamos que a pessoa tem 2 filhos menores, pretende ir em agosto, setembro, olha, dezembro, janeiro do ano anterior, você precisa começar o seu processo, tá? Então como estamos no mês de fevereiro, então agora é a hora para quem tem planos, principalmente com crianças, não é? Com filhos na escola. Perfeitamente. Já tem gente perguntando também sobre isso. Porque é importante o ano letivo aqui em setembro, tem que combinar as datas aí. Temos mais perguntas, amor? Enquanto você lê aí as perguntas, eu queria dar um recado para todos que estão assistindo. Se vocês têm alguma dúvida sobre... A gente não entrou ainda, mas a empresa do Dr. Flávio é a nacionalidade portuguesa. Sobre visto D7 ou qualquer outro tipo de visto, Golden Visa, e também qualquer informação detalhada para aposentados que querem se mudar, nós vamos deixar aqui na descrição um link para a nossa landing page, você lá preenche e a gente já manda ali direto para o Dr. Flávio, a equipe dele, e eles já vão te dar total atendimento. E aí é importante, gente, a gente sempre pede para vocês que são fãs do Portugal Online, a gente sempre pede para vocês mandarem e-mail para a gente. Não mande mais o e-mail, coloque ali já no cadastro, porque é muito mais fácil esse fluxo de comunicação e a gente vai poder ajudar vocês com maior rapidez. Dado o recado, bora lá. Beleza. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas acho que várias foram respondidas na nossa entrevista, mas vamos dar o nome de quem teve o trabalho de fazer as perguntas, de repente tem alguma coisa que escapou, né? Qual a renda... O Felipe Vasconcelos perguntou qual a renda mínima para um aposentado solicitar o visto, e se for um casal, as rendas são somadas. A gente já comentou isso, Felipe. A Edila, quantos % o governo português desconta da minha pensão, já que eu pago aqui no Brasil? Essa nós não falamos, não. Legal. Esse é um ponto também bastante polêmico. E houve uma recente alteração, tá? Houve uma recente alteração. Lembra, quando eu falei lá da questão de tributação, domicílio fiscal e tal, né, quando a pessoa migra para Portugal, ela vai pagar 25% de imposto de renda no Brasil, tá? Portugal alterou a lei, né, e passou a descontar
só do aposentado, tá? É importante dizer isso. O titular de rendimento, outras rendas, não entra nessa regra. O governo português passou a cobrar mais 10% de imposto em Portugal. Então, essas são as regras. Agora eu vou ter que te interromper porque isso me interessa muito. O aposentado, então, vai pagar 10%. Eu, que não sou aposentada, tenho renda, vou pagar 20%. É isso? Você não paga nada da renda, da sua renda que você tem no Brasil e transfere para Portugal, você só vai pagar a renda, o imposto no Brasil. Quando você transfere para Portugal, você não será tributada, né, àquele acordo de não tributação. Tá? É só a aposentadoria que entra nessa regra, que ele paga além dos 25% do Brasil. Né, doutor? Antes era E isento. antes era isento, Agora é exatamente. 10%. 10%, exatamente. O governo português, ele começou a identificar, assim, porque, na verdade, a União Europeia identificou que... Porque, assim, tinha muitos aposentados franceses, italianos, migrando para Portugal, né? Os aposentados para se beneficiar dessa vantagem tributária. Então, a União Europeia entendeu que, poxa, está havendo uma discrepância aqui e eu estou perdendo os aposentados lá para Portugal. Então, né, houve esse equilíbrio, tá? Então a gente acabou, né, o brasileiro acabou aí sofrendo essa questão por motivo da União Europeia. É uma notícia que não é nova, mas tem muita gente que tem dúvida justamente porque ela fez sucesso, né? A gente falava, eu vou para Portugal porque lá eu não vou pagar nada, Eu sou isento. Então isso tem muita gente que ainda não sabe, mas mudou. Então hoje você vem para cá, você vai pagar um pouquinho sim, gente. Aqui agora houve essa recente alteração. Mas o que é importante dizer, né, Cláudia, é assim, não sei se inclusive tinha essa pergunta de alguém ou não, mas assim, aí a pessoa me perguntar, mas mesmo assim, eu pagando os 25% no Brasil como aposentado, vou pagar mais 10% em Portugal, compensa se mudar? Como eu sou brasileiro e português, né, eu tenho um carinho muito grande por Portugal, eu passo pelo menos 3 meses por ano em Portugal, tenho um carinho muito grande, eu sou suspeito de falar. Mas assim, poxa, a pergunta que eu faço é, quanto é que vale você morar no terceiro país mais seguro do mundo, né? Só perde para 2 ilhas, né? Acho que é Islândia e perde para 2 ilhas e assim, então é um país nórdicos ali que não tem ninguém, um frio do caramba, não tem ninguém, lógico, é seguro porque não tem ninguém lá. Então assim, Portugal é um dos países mais seguros do mundo, gente, né? Então, assim, quanto é que vale você morar, sabe, não ter preocupação com os seus filhos, né? De se vai ser assaltado ou não, de poder falar na rua com o telefone. Lógico, como todos os países, você precisa tomar um certo cuidado, determinados lugares que você anda, não ficar dando bobeira. Mas, assim, nem se compara com o Brasil, né? Você não precisa ter preocupação. Vocês que moram em Portugal sabem muito bem disso. Então, poxa, também tem algumas coisas que você economiza. Uma delas é a questão da saúde, né? Da saúde, né? Desculpa, da segurança. Então você não precisa se preocupar em ter uma segurança. Exatamente. Exatamente. Segurança, tudo. Eu acho que o que a gente está falando eu acho que o aposentado que vem para cá, ele tem que botar na ponta do lápis. E ele vai ver que é muito mais vantajoso, porque além da qualidade de vida, ele vai ver que do tipo seguinte, eu vou mudar para um outro país, vou pagar lá os 10% que o governo está me cobrando agora, só que eu vou ter saúde de primeira, eu vou ter meu filho, meu neto pode estudar numa escola pública, não precisa necessariamente pagar 2 mil, 3 mil reais numa escola no Brasil. Nossa, barata essa escola no Brasil. 2 mil, 3 mil. Escola de 4, 5. Eu estou por fora do preço do Brasil. O doutor que está esperando um herdeiro aí, ó, ele já tem. Nossa, eu também comecei a pesquisar, eu me assustei aqui com os preços também, né? Começa a pesquisar agora não, para não perder o humor. Eu acho que se colocar tudo isso na ponta do lápis, né? A escola, a saúde, a educação e a segurança, mesmo tendo que pagar esses 10% que o governo cobra aqui, eu acho que ainda vale muito a pena, porque somado tudo isso ainda inclui uma qualidade de vida que nem sempre você tem no Brasil, né? Eu acho... Exatamente, perfeito. Você foi no ponto crucial, é exatamente essa pergunta que eu faço.
né? E você, pô, você tem que colocar na balança, não olhar só a questão da tributação. Tá bom, eu vou pagar ali, né, se for o caso, um pouquinho, mas poxa, olha a qualidade de vida, né? Todo o suporte, tudo que eu vou ter, pô, poder viajar, né, ali para a Espanha, para França, pagar ali uma bagatela, né? Então, assim, poder usufruir, né, morar num país europeu que hoje, né, apesar de Portugal ser, pô, uma qualidade de vida espetacular, além disso, é um dos menores custos de vida de toda a Europa, né? Bom, Então tem isso ainda, você está na Europa com um dos menores custos, entre aspas. e sabe que a gente percebe isso bem quando, às vezes, viaja, não é? Uma vez eu fui fazer um trabalho na Itália, depois a gente foi tirar uns dias na França, aí sim a gente sente na pele o quanto Portugal é barato. Barato. Aqui é muito barato, gente. Exatamente. Em comparação com outros países, né? Não, mas é até bom a gente até deixar claro, porque às vezes falam assim, nossa, vocês só ficam falando mil maravilhas de Portugal. Deixar claro, não é assim também, mil maravilhas não, mas em relação... Mas 80% é verdade, é fato, a gente comprova, né? Então não é que eu vou falar mal de uma coisa que eu não acho que é mal, né? Lógico. Aí tem gente que fala que fica vendendo sonho. Eu não estou vendendo sonho, não. Eu estou compartilhando a nossa experiência, né? Uma pergunta da Laura Figueiredo. Se eu transferir o valor da minha aposentadoria mensalmente através do TransferWise, é descontado o IR ou eu somente pago a taxa que a própria plataforma cobra? Legal, exato. Aí essa questão entra, né, naquele assunto lá tributário, fiscal. Se você paga já o seu imposto aqui no Brasil, né, da aposentadoria, você migrando para Portugal, né, fazendo a transferência, a única coisa que você vai pagar ali é o IOF, né, e as taxas da plataforma. Tem a TransferWise, tem a Remessa Online, tem, enfim, bancos de câmbio, né? Você vai pagar as taxas. Geralmente, né, assim, depende da finalidade da transferência, mas se for de pessoa física, né, da sua conta no Brasil para sua conta em Portugal, você paga 1,1, né, 1,10% de IOF. Se você transferir para uma outra finalidade, por exemplo, já quero transferir direto para o proprietário, né, de um imóvel que eu vou comprar, aí você não paga 1,10, você paga 0,38%, 0,38%. Então, exatamente. Você só paga 1,10% de IOF se for disponibilidade de recursos, ou seja, da sua conta do Brasil para a sua conta de Portugal. Se você transferir já para uma finalidade... Direto? Oi? Daí? Eu posso pagar o aluguel direto daí para cá? Um aluguel Não. Aluguel não, assim, se for só uma, né, assim, tem que fazer uma análise, tá? Mas assim, via de regra dependendo da finalidade que você transferir, por exemplo, compra de imóvel, por exemplo, você paga 0,38%. Então, tá aí também, né, uma questão legal. Às vezes vale você falar com uma assessoria, com um banco de câmbio, né, para você identificar qual a melhor forma de você fazer essa transferência, tá? Então, isso é legal você se atentar também. Entendi. Aí já falamos... Eu já perdi, amor. Você tirou do meu. Tirei aqui? Não, essa daí é o... mas eu vou falar. Da Alaide. A Laide perguntou aqui pra gente que, eu adoro vocês. Valeu, Laide. Aí eu estou programando de entrada na dupla cidadania, pois sou neto de português, mas eu gostaria de saber como e devo provar a minha renda como aposentada, porque a dupla cidadania vai demorar. Então, enquanto isso, eu tenho outra alternativa. É isso que a gente falou. A sua alternativa, então, é você tentar o visto D7, né? E a renda a gente já comentou o valor. Isso é comum acontecer aqui, sabia? A pessoa é nossa cliente, às vezes, de nacionalidade, mas, lógico, às vezes o processo demora, né? Dependendo, se for neto, por exemplo, que é um processo que demora. A pessoa falou, não, quero esperar um ano e meio, não, quero ir daqui 3 meses para Portugal. Já teve casos assim, cliente de nacionalidade, e aí solicita o visto que sai mais rápido.
Olha, doutor, eu sei que vai ter uma reunião agora, a gente não tem mais muito tempo, mas só para falar um pouco agora também sobre a nacionalidade portuguesa, não é? Que a sua empresa, inclusive, chama todas as suas plataformas do teu escritório nacionalidade portuguesa. Como é que está a nacionalidade com a nova lei? Ah, legal. Poxa, foi uma alteração recente que houve que, nossa, beneficiou muitos descendentes de portugueses. Só para vocês terem uma ideia, assim, quase triplicou o número de acessos no nosso blog, o número de pessoas querendo contratar os serviços. Realmente, assim, tá uma loucura. A gente está contratando mais gente aqui para dar conta da demanda, realmente beneficiou muito. Então, hoje, a pessoa que é neto de português ou neta, né? E aí tem casos que é o seguinte, Ricardo e Cláudia, digamos assim, digamos que o Ricardo tem um avô que ainda é vivo e esse avô é neto de português, né? Então, olha só, o avô do Ricardo poderia adquirir a nacionalidade como neto, depois passa para o Ricardo como neto de português. Então, olha como abrangeu uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, isso é muito uma entrevista só sobre isso com o Flávio? Que é muito longo. Sim, é muito longo, até não dá para falar isso aqui em 2 minutos, mas é só para saber. E vocês estão na Avenida Paulista, é isso? Em São Paulo, não é, doutor? A gente tem um endereço na Avenida Paulista e agora a gente mudou recentemente, a gente pegou um espaço maior aqui na Rua Itapeva, né, em São Paulo. É uma transversal da Paulista aqui, enfim, 2 quadras aqui do MASP, né? Muito próximo, aqui do lado da FGV, né, de administração. Sim. Então, a nossa sede fica em São Paulo, né, aqui na próxima Paulista. Temos atendimentos no Rio de Janeiro, né, e outras cidades aqui brasileiras, aqui, né? que a gente faz, às vezes, né, em outras cidades aqui, um atendimento, às vezes, esporádicos e tudo mais, e toda uma equipe também, né, em Portugal, né, em Lisboa, né, e Porto ali, que a gente consegue fazer o atendimento também, uma equipe de advogados preparados para atender, né? Legal, doutor. Olha, gente, se você ficou com alguma dúvida ainda, coloca aí nos comentários que a gente leva para o doutor Flávio, a gente responde, ou entra em contato com a gente, aproveita, vai lá no nosso Instagram, @Portugal Online Oficial, manda um direct para mim, aí eu já pego meu celular, teu celular, você já pega o meu, aí eu já vendo lá um imóvel para você, porque aqui a gente não pode perder tempo, porque a gente tem que trabalhar, né, doutor? Quero não ficar sendo agora não, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para falar do quanto é legal estar aqui, de documento, estou vendendo imóvel, né? E é isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vendendo, comprando, alugando. Detalhe. Tudo. E se você está no Brasil, está vindo para cá, quer vender seu imóvel, quer arrendar seu imóvel no Brasil, a gente cuida aí também, viu, gente? Porque a Remax, onde a gente está, ela é mundial. Então, nós conseguimos negociar o seu imóvel e também para você poder comprar outro aqui. Fala com a Claudinha. Ou seja, a gente vende o teu aí no Brasil e compra o teu aqui em Portugal. Gente, obrigada. Doutor Flávio, muito obrigada pela simpatia, pela aula. Vamos marcar outros. Vamos marcar outros. Quem quiser, bota aí no comentário o que gostaria de saber a próxima entrevista com o doutor Flávio, tá? E um beijo para a Emma, que a gente entrevistou a doutora Emma, que é advogada, está grávida. Está muito fofa, ela parece uma bebezona grávida, de tão linda que ela é. Um beijo para a doutora Emma também. Tá bom. Maravilha. Poxa, muito obrigado. É sempre um prazer, é muito leve a entrevista com vocês. É por isso que vocês fazem tanto sucesso aí no YouTube e tal. É muito leve, vocês são muito simpáticos. Essa forma como vocês relacionam com o público de vocês é muito legal, muito agradável. E olha, estarei aqui sempre à disposição, tá? Sempre que quiserem, contem com o nosso serviço, com as nossas informações. E aí, Ricardo, só queria, né, e Cláudia, queria aqui aproveitar, você comentou da nacionalidade portuguesa, né, que é uma empresa nossa aqui no Brasil, e eu queria só deixar claro que muita gente fala assim, poxa, mas não precisa ser advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal para poder atuar nessa área? Sim, gente, né? Isso é muito sério. Se a pessoa que for prestar algum tipo de serviço dessa área e não for inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, ela pode responder criminalmente, tá? Por isso.
Então, assim, ó, nós temos aqui a Martins e Oliveira Sociedade de Advogados, que é um escritório inscrito na Ordem dos Advogados, registrado com CNPJ, e registrados também na Ordem dos Advogados de Portugal. Tá? Então, muito importante deixar só claro isso, que, enfim, a nacionalidade portuguesa é um portal de informações que a gente dá para o nosso cliente, né, para os nossos... E a gente está aqui para dar o serviço, a gente está aqui para se comunicar com as pessoas. Quem quiser, contrata. Quem não quiser, faz por conta. Isso é livre, viu, gente? Está tudo lindo, maravilhoso, tá bom? Beijo para vocês. Valeu, doutor Flávio. Tchau, obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado, um abraço a todos. Vamos marcar outro, hein? Tchau, tchau. Vamos sim. Tchau. Até mais, tchau, tchau.